Então, meu nome é Baíge Fadel, eu fui presidente da Câmara Municipal de Botucatu durante 2 anos, nos anos de 1985 e 1986, em pleno período da redemocratização do país. Foi uma época em que a população botucatuense sentiu a necessidade de, junto com o Brasil, mudar alguma coisa na política. Mudar as pessoas, inclusive. Então, a Câmara Municipal daquela época foi de gente muito nova, de gente de primeiro mandato, de um pessoal bastante politizado. Foi a primeira vez, por exemplo, que um vereador do PT foi eleito por uma cadeira na Câmara Municipal. Foi a primeira vez que a Câmara Municipal de Botucatu teve 2 vereadoras. Antigamente, só os homens eram eleitos vereadores. E era um pessoal bastante politizado que, além da questão local, além da solução dos problemas locais, era uma turma que estava muito preocupada com a redemocratização do país. Então, nós fizemos muitos movimentos, inclusive muitas reuniões na Câmara Municipal, para que essas ideias nossas, as ideias de Botucatu, chegassem até Brasília. Fomos, inclusive, numa certa ocasião, numa comitiva, fomos de ônibus, viagem muito longa, fomos de ônibus até Brasília para pleitear junto ao Congresso Nacional que votasse pelas diretas já. E muitos daqueles movimentos realizados em São Paulo, aqueles comícios em praça pública, Botucatu, a Câmara Municipal de Botucatu, teve uma participação bastante ativa. E a gente se julga bastante honrado de ter podido participar ativamente desse período da história do Brasil. Também Botucatu, nesta época, tinha um problema muito sério. Estava havendo uma verdadeira sangria de nossas regionais. O Botucatu estava perdeu durante os mandatos anteriores do governo Montoro, perdeu muitas regionais, perdia muito para Bauru, e a gente começou a ficar com um complexo de vira-lata, como a gente fala, como Nelson Rodrigues falava, né? Então a Câmara Municipal de Botucatu resolveu liderar um movimento pró-reconquista do poder e do prestígio político no estado de São Paulo. E então nós finalmente, com muita luta, com muito esforço, conseguimos a instalação em Botucatu do que era chamado de ERG, Escritório Regional de Governo. E o primeiro representante do governador do estado de São Paulo, do ERG de Botucatu, foi o doutor Agostinho Torres, que também era um político atuante daquela época, do PMDB também. E foi assim, através do ERG, que nós começamos a deixar de perder as nossas regionais para gradativamente, mas muito lentamente, nós conseguimos fazer com que nós fôssemos recuperando o prestígio perdido anteriormente. No campo mais pessoal, como nós estávamos, pessoal não, mais local mesmo, como nós estávamos no início da redemocratização, também começaram a surgir as primeiras grandes greves, né? Os primeiros grandes movimentos dos trabalhadores, e Botucatu e a Câmara Municipal de Botucatu acolheu esses movimentos. Então, o trabalhador botucatuense, por exemplo, tinha na Câmara, nos vereadores da Câmara Municipal de Botucatu, um apoio constante para as suas reivindicações, porque nós, vereadores, sentimos a necessidade de uma redemocratização a partir da participação ativa de toda a população. Acho que nós tivemos sucesso nesse aspecto. Quando eu assumi a presidência da Câmara Municipal, nós não tínhamos nem carro para viagem. Nem carro. Nós nem sabíamos, por exemplo, que o poder público podia adquirir um veículo com desconto de impostos, né? Nós descobrimos isso através de informações e nós compramos o primeiro carro. Parece uma coisa tão pueril, né? A Câmara Municipal, se quisesse viajar para São Paulo, por exemplo, tinha que pedir emprestado para a Prefeitura um veículo, senão não tinha como viajar, a não ser que viajasse com um veículo próprio. Então, naquela época, inclusive a oposição, né, que se fazia ao governo, começou a criticar que nós estávamos esbanjando dinheiro comprando um carro. E depois disso, inclusive, nós fomos à Secretaria do Interior
e conseguimos um carro usado para a Câmara Municipal de Botucatu. Então nós vivíamos mais pobremente. Eu vejo hoje como está bem montada a Câmara Municipal, dando respaldo para que os vereadores possam desempenhar melhor o seu trabalho em favor do povo. A gente vê que Botucatu, sob todos os aspectos, inclusive na questão legislativa, se desenvolveu bastante, se modernizou bastante, e isso é bom para Botucatu e para a população. Aprendi muito, eu era muito jovem. Aprendi que a gente não consegue nada com facilidade, porque naquele entusiasmo de jovem, num período de redemocratização, que a gente lutava muito para que acabasse o regime militar, para que houvesse as eleições, então a gente achava que podia mudar tudo da noite para o dia. Depois, durante 6 anos aqui na Câmara Municipal, a gente percebeu, em primeiro lugar, que na política tudo é um pouquinho mais demorado. A negociação é importante. Ter paciência e ter consciência. Mas, acima de tudo, é importante que você tenha espírito público, que você saiba dialogar, que você saiba compreender que a oposição, mesmo sendo contra os seus pensamentos, ela é importante para enriquecer esses seus pensamentos. Então, quando você tem um opositor, você tem a preocupação de lapidar aquilo que você já tem para você ser superior ao seu opositor. Eu aprendi a ter mais paciência e a esperar mais tempo para as grandes conquistas. Uma coisa é você resolver algo na sua casa. Na sua casa só depende de você. Então você resolve da maneira que você quer e as consequências são apenas suas. No exercício da atividade pública, não depende só de você e você deve tomar muito mais cuidado, porque as consequências, boas ou más, não recaem só sobre você, vão recair sobre o município, vão recair sobre a população. Então você tem que ter muito cuidado. A mesma coisa no trabalho com o dinheiro público. Eu lembro uma certa ocasião que falaram assim, por que você está com tanto cuidado com a questão do dinheiro? Falei, porque ele não me pertence. Se fosse o dinheiro meu, eu o gastaria da maneira que me aprovesse, da maneira que me deixasse mais satisfeito. Mas agora, já que o dinheiro não é meu, mas sim de Botucatu, eu preciso ter muito cuidado para não prejudicar Botucatu, para usar esse dinheiro de maneira racional, comedida, em favor da população. Então, as pessoas precisam ter essa visão quando assumem um cargo público, não só de vereador, de presidente, de governador, de secretário de governo, de assessor aqui da Câmara Municipal. Então, você tem que ter essa visão. Você tem que trabalhar pela cidade. Você tem que se sacrificar pela cidade. Você tem que fazer com que sua cidade seja algo melhor. A sua cidade melhorando, você está crescendo. Se a sua cidade piorar, você será cada vez mais microscópico e desaparecerá.